Glória ao nome de Jesus, eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima tacar fogo na seara dos filistas. Estamos aí no nível de número 68. Hoje é dia de mensagem bíblica e a mensagem que pra mim, tá bom? É uma das mensagens que mais me fez mudar, se transformar na presença de Cristo. E Jesus me mostrou um outro cristianismo a partir da prática que eu aprendi com essa mensagem, tá bom? Tem bastante textos na Bíblia aí falando sobre generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu separei, tá bom? Essa mensagem aí, generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo, eu separei, coloquei ela em partes aí para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? E é justamente sobre isso que iremos falar a partir desse nível. Eu não sei quantos níveis vão dar, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Mas a mensagem é bem longa, porém tem grandes ensinamentos por trás da generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Por que que nós cristãos temos que ser generosos? Temos que ser generosos. Por que que temos que ter esse comportamento? Por que que temos que viver uma vida desapegada da matéria? Olha só, eu não estou dizendo se desfazer da matéria. Eu estou dizendo se desapegar da matéria, tá bom? E por que que temos que viver uma vida ajudando o nosso próximo? Nós iremos descobrir a partir dos textos que iremos ler. E hoje também vai ser até uma mensagem diferente. Por quê? Porque eu vou tentar diminuir os meus comentários. Eu vou deixar a Bíblia falar por si só. E você verá o que está por trás do ensinamento de Jesus sobre generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Beleza pura? Você que está chegando agora no nosso canal, eu te agradeço. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e bora para cima tacar fogo. Você que deseja crescer também, nunca leu a Bíblia toda? Me comunique aí nos comentários, tá bom? Você que nunca leu a Bíblia toda, que tem essa dificuldade, me comunica aí que eu quero te colocar em um grupo que já tem mais de 45 pessoas, se não me falha a memória, lendo a Bíblia junto, aprendendo a Bíblia junto, crescendo junto. Beleza pura e sem mistura? Bora pra cima. Antes do conteúdo de hoje, estarei apresentando este livro aqui. Irmão Cleber, por que você, todo vídeo, apresenta livro? Porque eu não cobro para dar aula para ninguém, eu não cobro para fazer esses vídeos aqui, tá bom? Para quem está fazendo discipulado comigo e até para você que quer ver aí os vídeos, os conteúdos, eu não cobro. Porém, a venda desses materiais, dos livros que eu apresento aqui, me ajuda a manter tudo isso. Às vezes pagar a internet, ajudar famílias necessitadas, ajudar uma ONG chamada Projeto Fora das Quatro Paredes, lá do bairro de Jardim Romano, que eu também ajudo, tá bom? Então, é através da venda desses materiais que você me ajuda, beleza? Então, é esse material que eu vou apresentar hoje. Cristianismo na universidade. Olha aí, cristianismo na universidade, principalmente para você que está fazendo aí faculdade. Bora lá? A prática da integração da fé cristã à academia. A universidade representa um grande desafio para a fé dos jovens cristãos que ali ingressam em busca de formação acadêmica e qualificação profissional. Dominada por uma visão de mundo naturalista, olha só, materialista, ateísta e darwinista, a academia não só confronta aquilo que o cristão aprendeu no lar e na igreja, mas também cria um ambiente hostil para os que abertamente professam Cristo como Senhor. Longe de intimidar-se e vacilar, o cristão deve tomar conhecimento da história da ciência, do papel fundamental do cristianismo no surgimento das universidades e da ciência moderna,
bem como das fraquezas evidentes da visão de mundo naturalista, com o alvo de permanecer firme na fé e ter como responder a seus professores e colegas de classe, quando indagado, sobre aquilo em que crê. Olha só, vai te dar uma base para você responder seus professores e seus colegas de classe sobre o que você crê. Este livro tem como objetivo ajudar o cristão universitário a entender melhor sua fé à luz dos desafios que encontrará no ambiente universitário. É o resultado de 10 anos de experiência do autor nessa área, como chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Beleza? É um livro do Augustus Nicodemos. Muito conhecimento ele tem, nos ajuda bastante, né? Irmão Cleberson, eu quero comprar R$60. Irmão Cleberson, você dá esse livro? Dou com todo prazer, meu irmão. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu. E até você que está fazendo discipulado aí comigo, arrume mais 12 contatos. Para você que está fazendo discipulado comigo aí, eu vou fazer essa promoção. Não inscritos, mas me arrume mais 12 pessoas que realmente desejam crescer. E esse livro é seu de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, louvar ou pregar, tá bom? Passagem de ida e volta e no mínimo um livro comprado, estaremos indo aí com todo prazer. Beleza? Sem mais delongas, como dizem os estudiosos, né? Sem mais delongas, vamos agora ao conteúdo de hoje. Vai, irmão Cleberson, fale logo o que tem por trás da generosidade. Bora lá. Já pega aí a sua Bíblia que vamos caminhar um pouquinho na Bíblia, tá bom? Não vai ser um texto só em si, vai ser vários. E como eu te disse no início, vou deixar a Bíblia por si só falar. Eu estarei lendo e extraindo um breve comentário do texto e mostrando para você a luz que o texto nos dá. Amém? Abra então o primeiro texto aí, Mateus. Nos acompanhe, vou precisar de sua velocidade, você que quer nos acompanhar. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 4, vai ser o primeiro texto. O que está escrito, irmão Cleberson? Assim está escrito, ó. Mateus capítulo 6, versículo de número 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. É forte. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então vemos que o primeiro texto no Novo Testamento, falando sobre generosidade e ajuda ao próximo, já é uma advertência de Jesus, uma exortação de Jesus a quem faz essa prática, porém com intenções erradas. Irmão Cleberson, qual é o ensino desse texto? Não pratique a generosidade com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Já começa daí. Não pratique a generosidade com a intenção de ser reconhecido pelos homens. Então, qualquer ajuda que você faz ao próximo com a intenção de ser reconhecido pelos outros, já está errado. E isso é você
que tem que consertar, viu? É só porque estamos falando de generosidade que é qualquer generosidade que Deus aceita, né? Bora pro próximo. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19 ao 21. Está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Olha só. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual o ensinamento do texto, irmão Cleberson? Não coloque sua maior estima e dedicação nas coisas materiais. É isso que o texto está ensinando, um resumo de ensino do texto. Não coloque sua maior estima e dedicação nas coisas materiais. Vamos continuar. Como eu estou dizendo, como eu disse no início, eu vou deixar o texto falar por si só, tá? Hoje a gente não vai falar versículo por versículo para esse vídeo não ficar também tão longo, mas eu vou ler o texto, fazer um resumo do texto e aplicar o ensino do texto para você, beleza? O que tem por trás da generosidade? É isso que estamos aprendendo hoje. Próximo texto, Mateus, capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Assim está escrito: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O olho que Jesus está falando aqui, a candeia do corpo que Jesus está falando aqui, que são os olhos, esses olhos aqui, se você tiver uma Bíblia judaica aí na sua casa, você verá que esses olhos que Jesus está falando aqui são realmente olhos generosos e olhos avarentos. Olhar generoso e olhar avarento. Jesus está dizendo no texto que quem tem o olhar generoso tem muita luz dentro de si. É aquele camarada que, para toda a situação que ele olha, ele vê onde ele pode ajudar, ele vê aonde ele pode contribuir, ele vê aonde ele pode fazer o próximo dele crescer com aquilo que ele tem. Olhar generoso, a pessoa pensa já em dar, contribuir com o próximo, diferente do olhar avarento. O olhar avarento é aquela pessoa que em toda a situação que ela está, ela não pensa em dar, ela pensa em tirar de algo, tirar de alguém, tirar proveito de uma situação. E qual o ensinamento de Jesus aqui? Mateus capítulo 6, versículo de número 22 e 23. A saúde espiritual de uma pessoa é medida por sua generosidade. Pode acreditar. Quanto mais generosa você for, mais luz você tem. Quanto mais avarento você for, mais trevas você terá dentro de si. E é isso que o texto está ensinando. A saúde espiritual de uma pessoa é medida por sua generosidade. Ou seja, quanto mais generosa, mais saúde a pessoa tem. Quanto mais avarenta, mais doente a pessoa se torna. Detalhe, com muita treva dentro de si. Vamos para o próximo? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Assim está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus
e a mamon, ou a Deus e o dinheiro, ou a Deus e as riquezas, ou a Deus e as matérias. Irmão Clebson, qual o ensinamento desse texto? Repara bem que Jesus ele está falando sobre dois senhores aqui. Ele está falando sobre o Deus espiritual, invisível e poderoso. E está falando de mamon, dinheiro, riqueza, bens materiais. E ele diz que você não pode servir a dois senhores. E olha o que ele diz. Porque ou você há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele coloca amor, coisa de dentro, e coloca dedicação, atitudes diárias. Ele está dizendo que não tem como você adorar os dois. Ou é a Deus, ou é a mamon. Ou é a Deus, ou as riquezas. E com isso, vem uma pergunta para você refletir dentro do assunto. Quanto tempo você dedica para buscar o dinheiro? E quanto tempo você dedica para buscar a Deus? Parar para refletir nessa pergunta, porque capítulo 6, versículo de número 24, está justamente dizendo isso. A pessoa que você mais se dedica é a essa que você adora. Se você se dedica mais ao dinheiro, o dinheiro é o seu Deus. Agora, se você se dedica mais a Deus, Ele realmente é o seu Deus. Fica essa pergunta para você refletir. Quanto tempo você gasta para buscar o dinheiro, o seu sustento? Ponto. E quanto tempo você está gastando para buscar a Deus? Será que dentro dessa pergunta você pode dizer que tem um coração generoso? Você pode dizer que tem um coração que realmente está gastando mais tempo em buscar a Deus do que seu próprio dinheiro? Vamos continuar. Vamos continuar porque o vídeo já está ficando longo. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25 ao 34. Bora lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha nossas preocupações aqui, meu Deus. 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para encerrar, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmão Cleberson, qual é o ensinamento desse texto? Quando você, de forma contínua,
trabalhar para manter o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, aquilo que você necessita virá de forma natural. Deu para entender? Então, quando você trabalhar para manter o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, o que você necessita, aqui é a palavra de Jesus, o que você necessita vai vir de forma natural. Amém? Vamos continuar. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 10 ao 23. Tá vendo quantos textos temos? E eu te garanto, eu não citei ainda nem 15% dos textos que tem, falando sobre generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo de número 10 ao 23. Vamos lá. E cercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus explicando aqui a parábola do semeador. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Olha o nosso tema. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmão Clepso, qual é o resumo? Qual é o ensinamento desse texto? A pessoa que está voltada para os cuidados deste mundo e as riquezas desta vida sufoca a palavra de Deus e não produz os frutos que o Senhor quer. Pode ver, meu irmão, todo crente que ouviu a palavra de Deus, se entregou a Jesus por causa, às vezes, dos cuidados do mundo, cuidados com a sua riqueza, não produz fruto, não tem tempo para a obra de Deus.
não ganha alma, não se desenvolve. Deus plantou a palavra no coração, mas por causa dos cuidados do mundo, a sedução das riquezas da vida sufoca a palavra de Deus dentro dessa pessoa. E ela não produz os frutos que Deus quer. Vamos para o próximo. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vou ler de novo, que é só um versículo. Vamos lá? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ensinamento: o reino dos céus é tão valioso que o preço para obtê-lo é o desapego de tudo que temos. Detalhe, desapego que eu estou falando aqui não é se desfazer, mas é óbvio que no texto aqui, o moço, ele se desfaz das suas coisas. Mas aí, você observa que no Novo Testamento, para algumas pessoas, Deus, ele tem uma grande exigência, como foi a do jovem rico, que a gente vai ler daqui a pouco. A do jovem rico, Jesus pediu para ele sacrificar tudo por causa do reino, deixar toda a sua riqueza por causa do reino. Já para Zaqueu, foi a metade. Deu para entender? Então, aí, dentro dessas possibilidades, aí é só Deus que pode falar para você ou para mim, dentro dessas possibilidades, tá? O que a gente tem que renunciar, ou a quantidade daquilo que a gente tem que renunciar, se é tudo, se é em partes, mas extraindo o ensino aqui do versículo de número 44 do capítulo de número 13 o reino dos céus é tão valioso que o preço para obtê-lo é o desapego de tudo que temos. Olha só, quanto mais desapegado você está daquilo que você tem, mais o reino dos céus se revela para você. Mais o reino dos céus, que é tão precioso e tão valioso, se revela para você. Amém? Bora para o próximo? Mateus 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. 46. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha só. O reino dos céus é tão valioso que supre a necessidade de tudo que procuramos. Olha só, irmão. Vou repetir isso aqui, porque está no texto. Ó o que está no texto. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Ele está buscando. Ele tem necessidades. Ele busca boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Achou uma de grande valor. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Ensinamento: o reino dos céus é tão valioso que supre a necessidade de tudo que procuramos, mas o preço para obtê-lo é o desapego de tudo que possuímos. Mais uma vez, olha a quantidade de textos que eu já citei, só falando sobre generosidade e desapego à matéria. Vamos continuar. Já está acabando, tá? Só falta 3. Mateus 16, do 24 ao 28. Mateus 16, do 24 ao 28. E olha que texto interessante. Esse texto aqui você deve conhecer bem. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém
quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmão Clévio, até na palavra da cruz fala-se de generosidade, desapego à matéria, avareza, ajuda ao próximo. Fala. Vamos lá. Viver só em busca das coisas terrenas é perder a eternidade com Deus. E no final, nada do que você ganhou na terra pode garantir sua salvação. Você que está vivendo nessa terra, mas só busca coisa da terra, só busca matéria, só busca dinheiro, saiba disso, você está perdendo sua eternidade. Você nunca tem tempo para Deus, nunca tem um tempo reservado para se relacionar com Deus, só tem tempo para matéria, só tem tempo para o dinheiro, só tem tempo para os bens materiais, para sua casa, carro, só para isso. Saiba que a sua eternidade, sua salvação está em risco. E no final de tudo, saiba ainda mais que tudo aquilo que você tanto se esforçou para ganhar, isso não vai garantir sua salvação, porque você está mostrando para Deus que tem um coração ganancioso e avarento. Vamos continuar. Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmão, isso aqui é uma conta impagável, tá? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em outro texto, mas isso aqui é uma conta impagável, não tem como. 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 26. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: olha que coisa linda, ó. Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só, ele pediu para o seu senhor ser generoso com ele, perdoar a dívida, e o seu senhor teve misericórdia, perdoou. Uma dívida impagável. Grave muito bem isso. Uma dívida impagável. 28. Saindo, porém, aquele servo, ó, o que acabou de ser perdoado. Olha aqui. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, ele era senhor desse aqui agora que estava se apresentando, conservo, que lhe devia 100 dinheiros. Essa dívida aqui dava para pagar com alguns dias de trabalho. E lançando mão dele, olha só, sufocava-o, meu Deus, dizendo: paga-me o que me deves. O camarada acabou de ser perdoado aqui em cima. Foi só sair, encontrou um conservo que devia um dinheiro para ele, devia uma dívida que dava para pagar com alguns dias de trabalho. E o que ele faz? Sufoca o seu conservo, pedindo
para que este pague a dívida. Acabou de pedir perdão para o seu senhor, mas não libera perdão para o seu conservo. O seu senhor acaba de perdoar uma dívida impagável, mas ele não quer perdoar uma dívida pagável. Vamos continuar. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe a mesma cena, só que agora é o conservo fazendo para o servo. Olha só, rogava-lhe dizendo: "Sê generoso para comigo e tudo te pagarei." 30. Ele, porém, olha só, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, os servos desse servo, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?" E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão Cleberson, qual o ensinamento aí desse texto? Qual o ensinamento? O exercício da generosidade, quando você exercita a generosidade, isso nos ajuda a fazer pelo próximo o que Deus faz por nós todos os dias. O quê? Perdoa as nossas dívidas e pecados. Quando você tem um coração generoso, fica muito mais fácil de você perdoar o seu próximo. Fica muito mais fácil de você abraçar o seu próximo. Mas se você tiver um coração avarento, saiba que Deus aqui no texto perdoou a dívida do camarada. Uma dívida impagável, mas ele não quis perdoar uma dívida pagável. Saiba que Deus não vai lhe proporcionar a eternidade por causa desse coração avarento. Coração avarento tem dificuldade para perdoar. E se você não perdoa, irmão, é bíblico. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. E se Deus não te perdoa, você já perdeu sua salvação daí. Vamos continuar? Só repetindo aqui, o exercício da generosidade nos ajuda a fazer pelo próximo o que Deus faz por nós todos os dias. Perdoa as nossas dívidas e pecados. E agora, o último texto aqui. Mateus 19, 16 ao 22. Vamos lá. Esse aqui se conhece também essa história. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: "Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" 17. Ele disse-lhe: "Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." 18. Disse-lhe ele: "Quais?" E Jesus disse: "Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho." 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: "Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?" Olha, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, Senhor? Disse-lhe Jesus: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo." Lembra do caso que eu falei há um tempinho atrás? Ó o que Jesus está exigindo dele, por causa do coração dele.
da avareza do coração dele. Ó, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá. Generosidade. Dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. E o jovem, observe bem, ó, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe qual é o ensino desse texto? Vamos aqui para Êxodo. Um jovem que disse que guardava já todos os mandamentos. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 3 ao 6. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão Clepton, não entendi. O que você quis dizer? É simples. Esse moço aqui estava dizendo que estava em perfeita comunhão com Deus, mas o Deus desse moço não era o mesmo Deus. O Deus desse moço não era o mesmo Deus que Jesus estava falando. Ele estava guardando os mandamentos, só que o Deus dele era o dinheiro. Por quê? Porque Jesus pede para ele se desapegar por causa de um coração avarento que era dele. O texto vai dizer que ele se retira, triste, por causa da mensagem de Jesus. E fica uma pergunta: quem era realmente o Deus dele? Estava obedecendo aos mandamentos? Ó, irmão, para você, olha que coisa linda, linda aplicação agora. Você, estava obedecendo aos mandamentos e na igreja, era crente. Só que Jesus detectou algo no coração. Se eu mexer na finança dele, ele vai revelar quem é o Deus dele. Será que se Jesus mexer nas suas finanças, ele vai descobrir quem realmente é o seu Deus? Será que é o Deus da Bíblia? Ou é o Deus Mamon? Fica essa reflexão aí, tá bom? Fica essa mensagem em partes hoje, tá? Ainda tem muito ainda pra gente falar sobre esse tema. Mas é só para você ter um gostinho do que Jesus quis dizer, porque a generosidade é um ensino supremo de Jesus, está acima dos seus ensinos. Quem quiser entender os ensinos de Jesus tem que olhar na ótica da generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo, porque tem muita coisa por trás da generosidade, coisas que crentes, pastores, líderes que estão liderando a igreja ainda não conhecem sobre o nosso mestre. Amém? E hoje você aprendeu um pouquinho. E já é para você também, meu irmão aí da Adebrais, que na Adebrais, se não me falha a memória, eu estou participando hoje da Adebrais junto com vocês, tem sempre uma palavra de ofertório. Eu acabei de citar muitos textos aqui, falando só sobre dinheiro, sem forçar o texto. O texto está falando sobre dinheiro, matéria. É disso, irmão, que o texto está falando. Viu? Então já é textos aí para você usar. No seu culto aí, quando você for fazer o culto, chegou a palavra de ofertório, leia um desses textos e não precisa forçar. O texto já está falando sobre dinheiro, tá bom? Bora pra cima, então fica essa mensagem aí em partes, ainda tem mais. Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus, pode ser de crente. Eita Deus, Deus abençoe meu jovem.